Primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Me chamo Leandra, atualmente sou coordenadora do marketing do PET Elétrica, e hoje trouxemos aqui para essa entrevista um convidado muito especial, que inclusive já foi instrutor do PET, professor Edmar Gurjão. Seja bem-vindo, professor, a essa entrevista. A gente está muito feliz em ter conseguido marcar com o senhor essa entrevista e falar um pouco sobre sua vida acadêmica, seus projetos. Enfim, muito obrigada por aceitar e ter um tempinho para a gente. Bom, eu quero começar perguntando o que despertou o senhor ter realmente escolhido engenharia elétrica. E pode se apresentar também, pessoal, falar um pouco da sua trajetória. Bom, professor Leandro, obrigado ao PET pelo convite. É sempre bom estar junto ao PET Elétrica, né? Eu tenho muito carinho. Eu vou começar falando do meu interesse por eletrônica, por engenharia. Eu sou uma criança de outra época, Leandro, onde a gente brincava na rua, onde a gente fazia coisas que construía coisas. Então, eu que construía meus carros, eu que construía meus brinquedos. E logo na minha segunda infância, eu fui apresentado à eletrônica por uma oficina de concerto de rádio e TV. E aí era uma oficina que tinha próximo da minha casa, e eu estava sempre lá, e o dono da oficina me ofereceu para ser ajudante da oficina. Foi meu primeiro emprego, foi consertar rádio e TV aqui no bairro de Bodocongó. Foi daí onde começou meu interesse por eletrônica, meu aprendizado e meu interesse por seguir por engenharia elétrica, onde estou até hoje. Que interessante, né? Uma coisa assim que você nem imaginava, tornou algo bem gigante. Durante a graduação, qual foram os principais desafios que o senhor enfrentou? Leandra, eu tive uma formação básica que não foi muito bem feita, por diversos motivos, né? Então, essa formação básica me fez ter algumas dificuldades enquanto estudante de engenharia elétrica, e eu tive que estudar mais, eu tive que trabalhar mais do que meus colegas. Então, isso me deu alguma dificuldade. Por exemplo, no começo das disciplinas de cálculo, eu tive dificuldades. Entretanto, rapidamente, trabalhando mais do que os outros, estudando mais do que os outros, resolvendo mais exercícios do que os outros, eu percebi que eu conseguia tirar digamos assim, preencher essa lacuna. Então, essa foi a primeira, digamos assim, dificuldade que a gente teve aqui. Nós também tivemos uma dificuldade que nós fiz um curso aqui na década de 90, que foi uma década muito difícil, onde a gente tinha pouco recurso, muito menos do que hoje, poucas oportunidades, muito menos do que hoje, mas aí as dificuldades vão nos levando a criar nós mesmos as oportunidades, e a gente foi criando essas oportunidades. Havia também uma dificuldade na época que era o material bibliográfico. A nossa biblioteca não tinha tanto material bibliográfico, a gente tinha que disputar muito livro, a gente não tinha xerox como tem hoje, a gente não tinha acesso a materiais eletrônicos como tem hoje. Então, a busca por material era muito difícil, principalmente para mim, que eu não tinha condições financeiras de estar nem sequer tirando muita xerox, digamos assim, né? Me virando, por exemplo, e esse é um fator até para deixar registrado, né? Na minha época, a gente tinha que copiar tudo no quadro, porque a gente estudava pelo caderno. Por isso que as aulas eram mais longas. Então, essas basicamente foram as dificuldades que a gente enfrentou. E precisava de bem mais esforço do que hoje em dia, né? Mas essa questão, professor, da base, eu acho que acontece com muita gente. Por exemplo, comigo, que eu vim de uma escola estadual. Então, o meu segundo, terceiro ano foi online. Então, assim, realmente, quando eu cheguei no curso, foi um baque para mim. Porque eu tinha muita dificuldade na questão de cálculo, álgebra, física, porque não tinha realmente uma base. Leandra, faz falta, né? Mas eu gostaria de deixar para as pessoas a ideia de que essa falta ela pode ser superada, como eu já estou notando que você tem superado, como eu superei na minha época, que é trabalhando um pouco mais. Né? A gente tem que... Nada vem sem esforço. Tem que ir atrás, né? Nada vem sem esforço, então tem que ir atrás. É verdade, professor. Durante os projetos que o senhor já coordenou, assim, qual foi que o senhor considera que foi um marco na sua trajetória? Tiveram alguns deles que realmente marcaram
minha carreira. Eu posso lhe dizer que foi um projeto que eu fiz aqui com a UFCG, que foi um sistema de medição de energia, para consumo de energia dos prédios da UFCG, onde nós desenvolvemos desde o medidor de energia até o software analisador da energia, que dava alarmes. A gente conseguia controlar os ar-condicionados das salas, né? E esse trabalho foi feito junto com o Instituto Alemão, o Instituto Fraunhofer. E o Instituto Fraunhofer fez a parte de software, nós fizemos a parte de hardware. E esse foi um marco, porque nós fomos, de todas as equipes que participaram da equipe, a UFCG, participaram do projeto, a UFCG foi a única que concluiu com sucesso tudo que estava previsto no projeto. E anos depois, eu sou contratado para fazer um trabalho na Albânia, para avaliar os medidores de energia a serem usados na Albânia por conta desse trabalho que foi feito lá atrás. Então, esse é um trabalho assim, que eu acho que é um marco que resulta hoje. Muito bom, professor. O senhor acha que mudou muito a graduação quando o senhor iniciou para hoje em dia? A graduação, sim, mudou bastante, né? Desde o estilo que eu já comentei, desde o estilo da aula, que a aula precisava ser copiada, que a aula precisava... Né? A gente tinha um outro estilo, nós tínhamos outro estilo de professores e de pessoas que não existia, na verdade, essa coisa da multimídia que a gente pode usar hoje. Então, tudo isso mudou, tudo isso tem mudado, né? Bastante. E também tem mudado o outro lado, que é a visão do aluno, né? A nossa visão na época, talvez fosse uma visão mais romântica, né? Fosse uma visão de que a gente tinha que realmente construir tudo, né? Hoje, o aluno ele tem muita disponibilidade, ele tem muita facilidade de encontrar material e, possivelmente, eu não posso afirmar categoricamente, possivelmente isso esteja, em determinada medida, atrapalhando, porque é informação demais sendo jogada ao mesmo tempo. Então, esses são fatores que mudaram. Como também mudou a formação de engenharia, eu acho que ela deve mudar. Hoje a gente está indo mais para um caminho mais ligado a uma mistura de hardware e software, né, que é o mundo moderno. Então, na minha época, era somente hardware mesmo. Mudou bastante, então, né, professor? Assim. E cada dia, como você está falando, cada dia muda mais e a tendência realmente é mudar. É o que mais me motiva na docência e no convívio com os alunos na graduação? O que me motiva é, em determinado momento da aula, eu ver aquele olhar assim, dizer, rapaz, então é assim que resolve, né? Então, quando eu estou dando aula, né, que eu consigo explicar alguma coisa, que eu vejo aquele olhar que me diz, que no olhar a pessoa me diz, caramba, é assim que resolve isso, né? Eu acho que eu consegui dizer para a pessoa para que ele está estudando aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de lecionar álgebra linear. E álgebra linear, em determinados momentos, né, eu noto quando eu estou explicando que resolver um sistema de equações lineares, é fazer uma tomografia, resolver um sistema de equações, eu vejo o brilho no olhar das pessoas, né, e isso me motiva bastante. Como também me motiva quando eu escuto que um aluno de engenharia elétrica está tendo sucesso em qualquer área que ele vai trabalhar. Isso é um motivador para mim, porque eu entendo que, de uma maneira ou de outra, nós conseguimos municiar aquela pessoa com ferramentas que ela possa melhorar a vida dela. Perfeito. O senhor não sabe disso, mas o senhor foi bem importante para mim, porque quando eu iniciei o curso 2023.2, George, que era o atual coordenador do curso, ele pediu, acho que o senhor, para fazer uma palestra para a gente na sala de aula. Acho que o senhor talvez lembre. E o senhor fez um slide e mostrou assim, ó, como fazer uma carreira que vai se dar bem na engenharia. E uma delas era o PET elétrica. O senhor falou bastante sobre o PET. Então, eu falei, nossa, esse professor... Aí eu fui pesquisar, quem é Dimar? Porque eu não tinha acabado de cair de paraquedas e fui pesquisar direitinho. Nossa, já foi tutor e tal. E bem interessante. E assim, eu queria saber como é que você avalia o PET elétrica para a graduação. O PET elétrica, para mim, o PET, em geral, é o melhor programa do governo brasileiro. Eu não tenho dúvida. Ele é superior ao PIBIC, ele é superior ao PIVIC, ele é superior à extensão, porque ele tem tudo junto, né? E ele tem tudo junto e permite
que as pessoas tenham mais tempo para melhorar, para evoluir. Então, essa é a minha primeira observação sobre o PET em geral. O segundo é que o PET elétrica, ele tem uma trajetória importante, uma trajetória interessante. Nós já estamos há muito tempo na estrada, passou pelo professor Benedito Aguiar, depois passou por mim, depois pelo professor Benedito Luciano, o Aslan, o Humberto, agora com o professor Jalbert, e sempre inovando, né? Tentando trazer novidades, tentando trazer. Então, isso é muito importante. Agora, Leandro, tem o outro lado da moeda, que é o PET para o professor. Eu virei um professor melhor depois do PET. Né? Eu aprendi a escutar, eu aprendi a fazer coisas melhores depois que eu fui tutor do PET. Então, a melhoria ela é para os dois lados. Ainda um terceiro ponto é de que o PET consegue fazer alguma coisa que talvez para mim hoje já seja difícil de fazer. É que você, Leandro, e os colegas alunos do PET têm um linguajar dos seus colegas. Eu já não tenho mais. Então, você consegue ministrar um curso de Python com o linguajar dos seus colegas. O meu linguajar está ficando mais antigo, né? Então, isso causa uma diferença. Por isso que o PET é tão importante e deve ser tão valorizado, ou melhor, deve ser mais valorizado do que é na UFCG. Para continuar falando sobre o PET, qual legado o senhor acha assim, que deixou? E até hoje o senhor realmente colabora, o senhor fala bem. Se me perguntar, Edmar, o PET, o senhor sempre vai estar falando bem. Então, assim, qual legado o senhor acha que acredita que deixou para o PET elétrica? Na época que eu assumi a editoria do PET, nós criamos muitas atividades, né? Diversas atividades, clube de leitura, jornal, né? Mas eu acho que assim, o legado talvez que eu tenha deixado foi o legado físico, que foi a sala do PET. Né? A sala do PET, como ela é hoje, ela não era dessa maneira. Né? A gente ocupou um espaço maior, deu um espaço maior para o PET, tem um legado físico. Foi a minha contribuição e a minha ousadia de enfrentar algumas resistências. E o segundo legado, talvez eu tenha contribuído bastante, é deixar o sentimento de que o PET é importante. Vou confessar aqui, Leandro, havia muita reclamação na época que eu assumi de que o PET não fazia nada. E que não era verdade, porque faltava o PET dizer que estava fazendo. A mídia, né? Então, a gente fomos lá e dissemos, mostramos que fazemos. Isso foi uma modificação na época muito importante. Perfeito. Durante esse período de tutoria, quais considerou ter sido mais marcante nessa experiência? Assim, quais momentos? Tiveram vários momentos. Assim. Vou citar dois deles. O primeiro deles foi quando nós conseguimos formar um grupo coeso. Então, chegou um momento que os 12 alunos e eu, nós formávamos um grupo coeso. Cada um sabia exatamente a sua contribuição, cada um se esforçava para dar o melhor de si naquela contribuição, e é tanto que a gente ganhou o prêmio nacional do melhor grupo PET, nos ENAPETs, né? Num trabalho nosso que a gente fez, falando justamente sobre trabalho em grupo. Então, esse foi um momento marcante. Um outro momento marcante para mim foi quando eu vi uns alunos que entraram no PET muito tímidos, com dificuldade de falar em público, e, ao final, quando saíram do PET, fazer uma palestra para 200 pessoas, impostando a voz, falando bem, certo? E dominando a plateia. Isso, para mim, pagou todo o trabalho que eu tive com o grupo. Nossa, que interessante. Deve ser bem prazeroso você fazer aquilo e ver dando certo, né? O pessoal evoluindo, porque creio que o PET realmente é uma área que tá ali para você evoluir. Porque você vai errar, você vai aprender, e eu acho que é muito importante na graduação, porque é como o senhor falou, tem extensão, tem pesquisa, tem tudo envolvido numa coisa só. Então, assim, pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir, se tiver a oportunidade de se inscrever na seleção e participar do PET, assim, não vão se arrepender. Vai ser uma experiência surreal, inclusive só pode ter uma vez, né? Você vai ter essa experiência única na sua graduação. E é isso. Sobre as pesquisas que o senhor desenvolve, que é inteligência artificial e cibersegurança, como essas áreas estão transformando o perfil do engenheiro eletricista? Nós estamos passando pela era, ou já passamos, pela era da digitalização. Então, os sistemas hoje, eles são todos computacionais, são sistemas
lógicos, né? E, obviamente, interconectados. E essa interconexão permite tanto a troca boa de informação como o acesso mal intencionado. Então, daí onde vem a necessidade da cibersegurança. A cibersegurança está presente, de a gente pensar nos sistemas agora que, se estão conectados, têm acesso e têm acesso, tem possibilidade de invasão. Esse é um ponto. O outro ponto é sobre o uso de inteligência artificial, que, pensando do ponto de vista de sistemas, nos permite sistemas mais adaptativos, permite que sistemas sejam mais dinâmicos. Agora, há também de nos preocuparmos de que o uso da inteligência artificial também serve para um lado do adversário. O adversário ele pode usar algoritmos de inteligência artificial, de linguagem de inteligência generativa para gerar ataques. Então, isso tudo impacta demais no que a gente faz no nosso trabalho. Inclusive, a próxima pergunta era realmente essa, qual é dessas áreas que o senhor trabalha, qual você acha que vai ter mais impacto futuramente, de próximos anos? Eu acho que vai ser o uso da inteligência artificial, né? Impactos positivos e impactos negativos, né? Impactos positivos é que bem usado, vai aumentar a nossa produtividade. Esses dias eu fui estudar sobre engenharia de prompt, né? Li bastante, entendi, reforçou a minha ideia de que para fazer uma boa engenharia de prompt tem que ter um bom engenheiro, ou seja, o bom engenheiro continua sendo necessário. Tá? Já disse para mim, mas o engenheiro vai só escolher o prompt, mas ele tem que escolher o prompt, né? Então, o bom engenheiro vai ser isso. Agora, pode levar também as pessoas à falsa ideia de que eu não preciso mais aprender nada, porque a generativa vai fazer isso por mim. Não, não vai fazer, né? Você tem que ter o conhecimento para fazer a boa pergunta, para analisar a resposta, inclusive para dizer que essa resposta não vale. Então, assim, a inteligência artificial vai ter todos esses impactos, né, sobre a nossa carreira. Isso significa que a gente tem agora, ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho que a gente tem agora mais tarefa para fazer. A gente tem outra coisa para aprender, além de tudo que a gente já tem que aprender antes. Pois é, e tem que sempre estar ali estudando, procurando saber, porque sempre vai atualizando e isso tem que acompanhar. Engenheiro é uma função, é uma profissão que você nunca para de estudar, né, professor? Tem que estar sempre ali acompanhando a tecnologia. Inclusive, em frente a essas tecnologias, 5G, automação, como é que você vê o papel do engenheiro eletricista atuando assim? Qual a sua visão assim sobre? Bom, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou um engenheiro eletricista apaixonado, né, pela profissão. Então, sendo engenheiro eletricista apaixonado pela profissão, eu acho que a gente tem uma formação, primeiro, que nos permite trafegar desde a engenharia elétrica até a computação. Eu não tenho dúvida. A gente trafega em qualquer dessas áreas sem nenhum problema. E só tem uma diferença, é que nós na engenharia elétrica, nós podemos descer na camada física com mais propriedade. E em qualquer sistema, qualquer que seja ele, seja a computação na nuvem precisa de máquinas na Terra, né? A computação quântica precisa de computador quântico, precisa do fóton. Então, como a gente consegue transitar toda essa vastidão de conhecimentos de forma relativamente tranquila, por conta da nossa formação, a gente tem um espaço muito bacana. Então, a nossa formação, nós como engenheiros elétricos, a gente tem um campo amplo, né, e fértil para trabalhar. Perfeito. Inclusive, a engenharia elétrica, ela está se aproximando mais da questão da saúde, para da saúde. O que é que o senhor acha sobre isso? Nós vamos, assim, essa aproximação ela vem de longas datas, né? Já teve engenharia biomédica, a gente tem a engenharia biomédica, nós já tivemos um curso de engenharia biomédica aqui, de mestrado na UFPB, de João Pessoa, infelizmente. Nós temos aqui um professor que tem uma expertise muito boa nisso, que é o professor Freire, né, nessa parte. E a gente tem ido cada vez mais. E aí volto para a minha fala anterior, né? Como a gente consegue transitar na camada física, nós conseguimos, por exemplo, pensar em sensores que interagem com o ser humano, que interagem com a química humana. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento de química, a gente tem um conhecimento de sensor, a gente tem um conhecimento de eletrônica. Então, a gente consegue ir desde lá do sensor que interage com a química, com a física, com a eletroquímica, até a parte computacional. E com
com o avanço da tecnologia, a melhoria da tecnologia, a gente vai poder fazer cada vez melhor essa interação com a biométrica. Perfeito. É uma conversa, professor, bem rápida, mas creio que foi importante para todo mundo. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos de engenharia elétrica que estão iniciando o curso. Muita gente já entra meio desanimada ali com cálculo 1, com vetorial, com física 1, sem ter uma base. Eu queria que o senhor deixasse as mensagens, principalmente para esse pessoal, e deixasse outra para o pessoal que está terminando aí, para a gente finalizar essa entrevista. Claro. Não, primeiro, eu vou deixar um agradecimento ao PET, né, pelo convite. Depois, para você que está entrando no curso, lembre-se de que eu já disse aqui no começo da conversa que eu tive dificuldades. Eu tive uma formação falha na minha época, mas trabalhei e venci. Consegui fazer a minha formação bem feita aqui no curso. Então, não é um curso de graduação que você vai fazer que não vai exigir de você um trabalho, né? Então, esse é um ponto. Outro, você que está entrando, preste atenção, tem muita oportunidade bacana para você crescer na carreira aqui no curso de Engenharia Elétrica. E você que está entrando, lembre-se sempre da seguinte frase: se você pensa em trocar de curso, lembre-se, não deixe de fazer mais para fazer menos. Então, não saia da Engenharia Elétrica. Depois, para quem está terminando, de que aproveite as oportunidades, você é jovem, né? Viva o mundo, né? Não se prenda a locais, não se prenda a pessoas, nem a coisas pequenas. Viva o mundo, vai trabalhar pelo mundo, vai passar um tempo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em São Paulo, Campina Grande. Viva o mundo, aprenda, faça uma base bem feita na formação profissional. Depois você um dia decide onde fazer seu pouso mais tranquilo. É isso, né? Perfeito, professor. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Estamos muito felizes. Agradeço em nome do PET, em nome do professor Jalbert também, por ter aceitado e ter disponibilizado esse tempo para a gente dar essa conversa, que creio que é muito importante, tanto para o PET Elétrica trazer uma pessoa tão importante, um professor que é conhecido mundialmente por todo mundo. A gente está muito feliz. E é isso. As portas sempre estarão abertas para você lá no PET. Se eu quiser visitar depois o grupo, está convidado. Inclusive, bem pertinho do laboratório do senhor, né? Lá. E é isso, professor. Muito obrigada, de verdade. Obrigado, eu que agradeço.